Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. A gente vai estar tratando aqui hoje de um tema muito interessante, que é a obesidade à luz da quântica, né? Então, eu acredito que esse tema é um tema bastante instigante, que as pessoas pediram muito porque a gente falasse desse tema aí nas solicitações aí da nossa equipe, né? Então a gente vai estar tratando aqui desse tema hoje, que é a obesidade e a quântica, né? Sobrepeso e a quântica, na verdade. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, a todo mundo que acompanha o nosso canal aí. Então, pessoal, para a gente explorar esse tema hoje, a gente vai explorar esse tema em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar das questões de sobrepeso, né? E vamos tratar aqui das questões dos conflitos emocionais não resolvidos ou mal resolvidos que provocam esse tipo de situação, tá? Eu queria falar aqui que essa nossa live de hoje, os assuntos que a gente vai estar abordando aqui hoje, são pautados em algumas obras. A primeira delas é o livro Cure Seu Corpo, da Louise Hayes. O segundo é A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. O terceiro é Diga-me Onde Dói e Te Direi Porquês, do Michael Du. O quarto, da Vianne Stibal, da Doenças e Desordens. O quinto é a obra do Richard Dawkins, A Doença como Linguagem da Alma, e o trabalho do professor Dick Hammer, da Nova Medicina Germânica. Tá? Então, essas são as obras que a gente estudou aí para estar trazendo esse assunto para vocês. Então, para começar esse assunto, pessoal, a gente entende que essa questão aí associada ao sobrepeso, à obesidade, na verdade, o nosso corpo ele tende à homeostase. O que quer dizer isso? Ele tende ao equilíbrio entre as nossas mentes e os nossos corpos, né? Lembrando que nós temos aí 3 mentes, todas elas funcionando nas nuvens, né, como se funcionasse nas nuvens, e temos uma mente superconsciente, uma consciente e uma mente inconsciente. A nossa mente superconsciente está conectada à nossa centelha divina, ao nosso eu superior, e a nossa mente inconsciente está ligada ao nosso instinto, ao nosso ego, que é composto aí pelos nossos corpos astral, mental e causal, né? Posto isso, quando a gente está em homeostase perfeita, nós temos aí uma relação bacana de altura e massa, uma questão equilibrada. E quando esse equilíbrio, de alguma maneira, ele é quebrado, aí surgem alguns sintomas, surgem algumas questões, e essas questões podem se refletir no aumento de peso, né? Esse aumento de peso pode ser moderado, pode ser acentuado, ou pode ser muito descontrolado, né? Quando causa as questões de obesidade mórbida e tal, esse tipo de coisa. Por que isso acontece? Bom, logicamente existem alguns desequilíbrios hormonais, questões de tireoide, questões de pâncreas, questões de uma série de coisas suprarrenais e etc. Mas a gente vai se calcar aqui nas questões dos conflitos emocionais. O que é que provoca e que deflagra esse tipo de situação. Então, esses autores que a gente citou aqui, eles são mais ou menos, eu diria, concordantes, né? Porque em todos eles é mais ou menos a mesma fala do que eles falam das causas que provocam esse tipo de problema. Então, como causas emocionais que provocam esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente tem, o primeiro conflito que a gente tem, é aquele conflito do medo associado à escassez. Abrindo um parênteses aqui, toda vez que você aumenta o peso, está havendo uma desconexão do chakra da Terra com a energia da Terra. Então, quando acontece essa desconexão, imediatamente o seu corpo começa a aumentar o peso para buscar essa conexão. Então, do ponto de vista da resposta corporal, é isso que acontece, né? Mas, voltando à questão, o primeiro tipo de problema que aparece é a questão do medo da escassez. Então, pessoas que passaram por algum tipo de restrição alimentar na infância ou no útero da mãe,
que a mãe passou fome, passou necessidade, teve dificuldade de se alimentar, e a criança teve dificuldade de se alimentar, ela pode desenvolver esse medo da escassez. Detalhe, questões de obesidade hereditária pode vir de alguém, de alguma pessoa na sua linha genealógica que passou fome, que passou necessidade e tinha medo de morrer de fome. Então, um mecanismo de defesa que o corpo deflagra perante isso, quando esse medo é arraigado, é a questão do aumento de peso. Para quê? É acumular reserva para você enfrentar a escassez. Então você aumenta a reserva para enfrentar essa questão da falta, né? Então o medo de faltar, é lógico que está gravado no nível muito profundo do inconsciente, às vezes até na questão do DNA, né? Por causa das questões das 5 gerações aí, de família. Então esse tipo de medo, o medo da escassez, ele provoca esse tipo de situação. Então às vezes a pessoa ela aumenta o peso e tenta fazer dieta e faz ginástica. Estão falando das pessoas que lutam para emagrecer, né? Porque às vezes aquela pessoa que, por exemplo, tem uma vida sedentária e come bastante, então esse próprio comer, quer dizer, o balanço calórico, que você come mais do que você gasta, logicamente gera a questão do aumento de peso. Mas estamos falando aqui daquelas pessoas que às vezes lutam, faz ginástica, faz exercício, faz atividade física, faz dieta e não consegue emagrecer, né? E aí a gente tem esse primeiro caso, que é o medo da escassez, que por esse medo a pessoa começa inconscientemente a aumentar o peso, a reter a questão da energia, né, pelo medo da falta. Então esse seria o primeiro caso. Um segundo caso, e é um caso um pouco mais, diria assim, emblemático, é a questão daquela pessoa que ela tem um medo de se expor, tá? Um medo de se expor de que maneira? Medo do julgamento, medo da crítica, medo do apontamento, medo da exposição, medo do insucesso, que são medos que levam a pessoa a criar essa capa de gordura, né? No sentido de se esconder de uma possível falha. Então, pessoas que têm esse medo arraigado no inconsciente, esse medo de se expor, né? Esse medo de aparecer, esse medo de enfrentar as questões da vida, eles também trazem esse tipo de coisa, tá? Trazem esse tipo de problema, de aumento de peso. E aí tem um mais ainda profundo, que está ligado à questão sexual, que tanto no homem e na mulher, quando por algum motivo a pessoa sofreu algum tipo de abuso, ele cria uma resistência e não querer ser desejado, e daí aumenta o peso. A gente vê muito isso, chega muito caso desse em atendimento, quando a gente vai apurar e buscar a causa raiz, que a pessoa não consegue emagrecer de jeito nenhum, aí você vai ver a pessoa tem um problema que ela não quer se sentir desejada. Então, por causa disso, ela aumenta a questão da gordura, né, para que ela possa não aparecer para o parceiro ou para a parceira, tá? Então, basicamente, seria isso aí. Aí nós temos as questões das gorduras localizadas, né, que são assim mais impactantes. Por exemplo, gordura no braço. Gordura no braço tem a ver com o medo da pessoa que foi rejeitada amorosamente. Então aumenta a gordura no braço. A gordura, por exemplo, localizada no abdômen, tem a ver com as questões de raivas passadas, raivas reprimidas, de coisas que você teve que engolir e não conseguiu botar para fora, que são os conflitos bocados que a gente fala, né? Então, gordura abdominal localizada tem a ver com isso. As questões, por exemplo, de culote, que aparece principalmente nas mulheres, raiva do pai, raivas de situações que ela teve de conflitos com o pai, e isso provoca a gordura localizada no quadril. Celulite nas pernas, a raiva do dia a dia.
Então, principalmente na mulher, que é mais detalhista, ela passa pequenas raivas, e isso vai somatizando, e acaba aparecendo na forma da inflamação, da questão da celulite, né? Por isso que é tão difícil, quando se instala um processo desse, haver aí a questão da ressignificação, né? Porque é um processo profundamente emocional. Então, de todas essas questões que a gente pega em atendimento, né, pessoal, que são... Porque cada pessoa é uma pessoa, não dá pra gente fazer aqui, generalizar, né? Porque cada pessoa vive a sua realidade e cada pessoa tem a sua individualidade. Então, logicamente, que o que a gente falou aqui é uma maneira geral, mas cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua questão. Aí, professor, mas pode ter uma coisa combinada? Pode ter uma questão combinada. Às vezes a pessoa não quer aparecer e às vezes tem um problema, principalmente eu pego muito casos de mulheres que foram abusadas na infância e por causa da questão sexual reprimida, elas chegam na vida adulta e às vezes fingem ter prazer sexual, não tem prazer sexual, e aí começa, como é procurada pelo marido para a questão sexual, ou do parceiro estável, aí o que acontece? Começa a engordar para não se apresentar desejável para o parceiro. E isso no nível muito profundo. E geralmente quando as pessoas chegam em atendimento e reconhecem isso, há uma catarse, a pessoa chora muito, porque às vezes são coisas que carrega desde a infância, e geralmente as pessoas que são abusadas na infância não conversam com seus pais, geralmente, na grande maioria das vezes, tanto meninas e meninos que são abusados na infância, eles não falam com ninguém e carrega isso a vida inteira, e quando chega na vida adulta deflagra uma série de problemas, inclusive essa questão da obesidade, né? E eu falo para vocês que a minha estatística de atendimento, mais de 80% das pessoas que nos procuram foram abusadas na infância. Mais de 80%. Tá? Então é um desastre isso, principalmente das pessoas do círculo interno da família. Pai, irmãos, tios e primos, né? E a pessoa carrega isso uma vida inteira e às vezes chega num relacionamento amoroso na vida adulta, seja do homem ou seja da mulher. O homem é mais difícil de admitir, ele não admite, mas as questões chegam na vida adulta, né, e aí deflagram uma série de problemas que aí a pessoa só com auxílio mesmo para conseguir se libertar, porque é realmente muito difícil. Eu peguei um caso uma vez, um caso de uma mulher que ela desenvolveu uma obesidade mórbida e ela não conseguia achar a causa raiz, e essa causa é porque estava completamente apagado o vetor da causa, e ela fez uma bariátrica e mesmo assim não resolveu, e ela não conseguia se relacionar sexualmente, né, com os homens, apesar de tentar e de querer, e foi a questão, ela era sistematicamente abusada pelo pai, e o inconsciente dela apagou tudo isso, ela era estuprada pelo pai, regularmente, né? Então o inconsciente apagou isso da mente dela, ela não conseguia acessar isso, e aí com a aplicação da terapia, ela teve alguns lapsos de sonhos vívidos, e a partir desse sonho vívido a gente foi investigando e a gente chegou na causa raiz, que era esse problema. E depois que foi ressignificada, ela começou a emagrecer naturalmente. Então, são coisas realmente muito tristes, gente, duras, porque a gente pega muito sofrimento em atendimento, a gente não tem ideia. Eu acho que a grande maioria das pessoas deveria bater o joelho no chão e agradecer a Deus todo dia a vida que tem, porque tem coisa muito triste, mas muito triste mesmo, muito sofrida. Então, a gente percebe que essas questões, logicamente, que se a pessoa passa por um processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, por isso que eu recomendo sempre, estude. O fato dela ler e dela ver as lives, se for o caso, ou ver alguns vídeos, né, ela começa a perceber algumas coisas, fazer algumas conexões, e ela consegue, às vezes, pegar um caminho e entender o que acontece com ela. Porque é muito triste, às vezes, a pessoa estar na vida e não viver, né, gente? Porque a pessoa, às vezes, passa por um sofrimento
E às vezes a vida é tão maravilhosa, a vida é tão boa, logicamente que quando você consegue se livrar dessas travas, dessas questões, a gente pode viver a vida em toda a sua plenitude. Tem coisas muito tristes realmente, muito tristes realmente. Eu pego muito casos de moças que foram abusadas por pai, por irmão, às vezes por pai e irmão, e às vezes a mãe sabendo. Então, para a pessoa reconstruir a vida é muito difícil, porque a gente sabe que ela tem que honrar pai e mãe, tem que ter gratidão pelo pai e pela mãe, então para quebrar isso no inconsciente dela, para ela virar a chave, é muito difícil. E não adianta, porque a vida não anda. Se a pessoa não tem gratidão pelo pai e pela mãe, não anda. Então torna-se muito difícil isso. E outra, às vezes a pessoa é abusada por alguém próximo da família e a pessoa não tem coragem de falar. E às vezes quando fala, a família não acredita, o pai e a mãe não acreditam. Aí desenvolve uma raiva de pai e mãe, um rancor com o pai e mãe, por dois motivos. Porque não acreditou e porque não protegeu. Então a criança desenvolve essa questão ainda de não ter sido protegida pelo pai e pela mãe. E aí aumenta muito a problemática, né? Então, logicamente, que essa questão do que a gente falou aqui, do medo da escassez, é um medo que permeia a grande maioria das pessoas, né? Dessa vida hoje atribulada que a gente leva, todo mundo pensando na sua cozinha, no supermercado, no final da semana, e as pessoas vivem ali na base da pirâmide de Maslow. Então, boa parte dessas questões de sobrepeso estão associadas a essa questão do medo de faltar, o medo de passar necessidade, e às vezes a pessoa nem tem consciência disso, né? Então, a gente passa por essa questão aí especificamente desse tipo de medo, né? É um medo que precisa ser ressignificado. Então, do comando da TQA para a gente fazer a ressignificação do medo, é o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Então esse é um comando que faz a liberação dos sentimentos de medo. Então pega ali vários medos, né? Inclusive o medo de escassez, o medo da falta, o medo da exposição, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo da punição, né? O medo do insucesso, o medo do fracasso, que são medos aí que fazem a pessoa se esconder e às vezes desenvolve a questão do aumento de peso, do sobrepeso, ou mesmo da obesidade por conta dessas questões, né? Às vezes a gente tem questões de culpa também que provocam esse tipo de coisa, porque a partir da culpa, às vezes, a pessoa se sente não merecedora, e quando ela se sente não merecedora também, ela quer se esconder do mundo. Então, para não aparecer para o mundo, aí ela se esconde atrás de uma capa de gordura. Então a gente tem também as questões de culpa, vergonhas, remorso, que dependendo da situação se tornam travas muito poderosas que impedem a pessoa às vezes também de conseguir emagrecer. Um comando da TQA para poder tirar a questão da culpa, vergonha e remorso é o comando de liberação TQA CVR 16 13 11 36. É um comando que você pode executar que vai liberar as questões de culpa, vergonha e ansiedade, né, pessoal? Então, quando a gente trata dessas questões, as pessoas às vezes ficam muito ansiosas porque elas querem uma solução, uma receita, um pacote para poder resolver. E não é assim, né, gente? Quando a gente trata de mente humana, cada pessoa é uma individualidade, então tem que ser tratada como individualidade. Apesar de ter alguns pontos em comum, geralmente os problemas que as pessoas enfrentam são mais ou menos os mesmos, né? Mas cada um enfrenta a sua maneira. Então, essas questões aí de comandos e tal, por isso que é importante você entender o que está acontecendo com a pessoa, você se analisar, tal, ver que tipo de vida que você levou, por que você vivenciou uma determinada situação, analisar os seus medos, né? E aí a gente passa por essas situações. Então, como a gente sabe que só são duas emoções, né? A gente tem o amor que nos conecta à centelha divina e tem o medo que nos conecta ao nosso instinto, à nossa mente inconsciente. Todas as outras emoções são derivadas dessas duas. Então, logicamente, todas essas questões de sobrepeso que acontecem são consequência
da ação do nosso ego, ou seja, do nosso medo, que dispara aí, deflagra um comando interno aí, e o corpo tem uma resposta biológica para fazer frente ao conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Aí nós temos as questões, a gente tem as questões para as questões agudas, né? E temos também as questões crônicas. Então é importante a gente entender isso aí. Então, só para a gente recordar aqui do que a gente falou, né? A gente falou do primeiro medo, que é o medo da escassez, o medo da falta, o medo da necessidade, o medo da fome, né? Aí deflagra um mecanismo interno de proteção. Então, se eu tenho medo de faltar, eu vou acumular. E aí a pessoa passa por esse processo de acumular por medo de faltar. Mesmo que seja simplesmente um medo totalmente improcedente, né, pessoal? Por causa de questões que ela viveu na infância. Então gravou aquilo, registrou. Então quando tem uma situação mais ou menos parecida daquela ali, acontece isso. Por exemplo, pessoas que ficam desempregadas. É comum pessoas que ficam desempregadas aumentar o peso. Por quê? Medo de faltar. Então, à medida que a pessoa às vezes faz exercício, está fazendo atividade física tal, e está fazendo essas questões, e tem aí essas questões, né, gente? Então, esse medo da escassez é um medo que atinge aí, 90% da humanidade, em nível diferente, logicamente, né? Mas sempre provoca uma situação, pode provocar uma situação dessa, né? Outra coisa que a gente falou, o medo da exposição. Então, aquela pessoa que não quer aparecer. Aquela pessoa que não quer aparecer. Então, essa pessoa que não quer aparecer, ela atrai para si, ela provoca um aumento de gordura para ela poder se esconder por trás dessa capa de gordura. Porque ela não quer ser notada. Então, aí, é lógico que tem uma autodepreciação associada, né? Porque ela não se sente merecedora de ser notada. Então isso provoca a gente pode entender que isso também provoca essa questão do sobrepeso, às vezes até da obesidade, né? E uma outra questão que a gente tem é a questão do medo da pessoa que não quer se sentir desejável sexualmente, e tanto o homem quanto a mulher. Então quando tem problema, às vezes está num relacionamento abusivo, é comum as pessoas quando estão em relacionamentos abusivos, seja do homem para a mulher ou da mulher para o homem, a parte desenvolve a obesidade, porque ela não quer se sentir desejável pelo parceiro. É um mecanismo que atua de maneira inconsciente, né? Mas a gente pega muitas questões dessas aí em consultório, né, pessoal, em atendimento. E na maioria das vezes as pessoas às vezes não têm consciência disso, na grande maioria das vezes. E principalmente questões de pessoas que foram abusadas na infância. Então, essa pessoa desenvolve uma rejeição quanto à questão sexual, e aí na hora que a pessoa chega na vida adulta, às vezes finge uma vida inteira. Mulheres, tem casos, por exemplo, de mulher que convive casada há 20 anos com o marido e finge. E aí desenvolve o aumento de peso, tal, porque não quer estar com o marido e fica por obrigação ou porque quer fazer o papel de esposa, tal, esse tipo de coisa, e num sofrimento contínuo, né? Porque a pessoa não sente nada e não quer aquilo, e remete lá ao trauma que sofreu no abuso, que é uma questão muito delicada, tem que ser tratada com toda a morosidade, que é um negócio muito duro, muito triste, muito sofrido. É uma coisa que realmente eu me emociono muito, é uma coisa que realmente a gente tem dificuldade de ligar com essa questão da crueldade humana, né? Que a gente sabe que a pessoa às vezes não faz por mal, faz porque sofreu alguma coisa parecida, e aí é um círculo vicioso, né? Mas a gente sabe que isso aí provoca danos por uma vida inteira. E é lógico, gente, que é possível reverter? Sim. Então é importante que a pessoa, ao estudar, ao buscar o autoconhecimento, ao buscar a expansão da consciência, ela começa a detectar que essas coisas existem, ela percebe que ela não está sozinha no mundo, né? Que existem outros casos e que pode ser trabalhado, pode ser ajustado. E eu tive um caso que eu achei interessantíssimo, que foi um caso de uma
de uma menina que ela... Esse é um problema de constelação muito específico que eu vou falar aqui agora. O pai criou, era casado, tinha uma filha e essa filha desenvolveu uma obesidade, né? E desenvolveu esse caso essa obesidade e tal, e ninguém conseguia achar o resultado do porquê que ela tinha obesidade. E aí o que aconteceu? Ela foi fazer uma constelação e apareceu uma outra filha do pai na constelação. E aí ela foi conversar com o pai. Quando ela foi conversar com o pai entrou em prantos, porque ele, antes de ser casado com a mãe dela, ele teve uma outra família, ele era casado, a mãe estava grávida de 9 meses de uma bebê, e eles sofreram um acidente e morreu a mulher e a neném no acidente. E esse cara ficou perdido, né? E aí, ele na hora do reencontro dele foi para outra cidade, mudou de vida, tal, lá conheceu outra pessoa, se casou, tal, e não tocava no assunto, não tocou no assunto. Então o fato da moça estar ocupando um papel que não era de primeira filha, desenvolveu esse processo nela. Nessa questão da obesidade. Depois que foi feita a ressignificação, tal, o reconhecimento, automaticamente ela foi emagrecendo e conseguiu atingir o equilíbrio a partir dessa movimentação, desse movimento de constelação. Então, gente, são coisas muito específicas. Agora, o que a gente pode entender é que é possível achar a causa raiz? A gente pode sim achar a causa raiz. Tá? Às vezes não conseguimos, mas na grande maioria das vezes você consegue trabalhar, e no processo de investigação não é de orelhada, não é de uma hora para outra, não é você olhar e pronto, não. É um trabalho de investigação sério. Você vai investigar a vida da pessoa, vai estudar as correlações tal, e a partir daí dos estudos da energia e da vida da pessoa, como é que foi a vida dela, você vai construindo até você conseguir chegar a identificar a causa raiz. Então a gente viu aí que é possível, né? Nós temos vários casos aí dessas questões que às vezes a pessoa desenvolve o sobrepeso e não consegue emagrecer. Nós estamos falando daquelas questões, pessoal, das pessoas que aumentam o peso e não conseguem voltar, né? Mas aquelas pessoas que... Não estamos falando da pessoa, por exemplo, que come muito e está, às vezes, parada, né, sedentária, e aí aumenta o peso, tal, que é possível só com uma simples reeducação alimentar e um pouco de atividade física, você consegue reverter e resolver a questão, né? Então, pessoal, essa live mais foi porque eu nem ia falar sobre esse tema, mas muitas pessoas pediram esse tema, e a gente se preparou aí para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, só para entender que existem várias questões aí, e inclusive de celulite, culote, de gordura no braço, gordura no abdômen, gordura abdominal específica, né? Então, a gente tem essas questões aí. Ok, pessoal? Então agora nós estamos aí com quase 40 minutos de live aí. Eu vou abrir para as perguntas aqui, vou percorrer todo o chat, eu vou pedir que vocês tenham paciência aí, porque eu vou percorrer o chat aqui até chegar nas primeiras perguntas. Eu quero falar questões específicas, eu não vou responder, tá, pessoal? Porque é fruto de investigação, é fruto de atendimento, a gente não tem condições de fazer aqui, responder para vocês, eu tenho isso, o que é isso? Eu não consigo fazer isso, tá bom? É um trabalho de investigação, mas aquilo que eu puder, eu vou responder. Então eu vou voltar no chat aqui, vou pedir a paciência de vocês por 1 minuto, para que eu possa acessar as perguntas, tá? Quem quiser colocar pergunta... Pessoal, muita gratidão a todos vocês aí, o Brasil inteiro aqui conosco, todas as regiões do Brasil, fico muito feliz que vocês estejam participando aqui comigo, tá? Muita gratidão, muita gratidão. Nordeste, Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, muita gratidão a todos vocês. Deixa eu voltar aqui, estou voltando nas perguntas. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Até agora não achei. Estou passando aqui, pessoal. Só 1 minuto.
bastante pessoa. Ô, Vitor, gratidão, cara. Tá aí, meu amigo. Muito bom ter você aqui comigo, viu? Gratidão. Em caso contrário, de pessoas que não conseguem engordar. Então, olha só, gente. Essa questão do não conseguir engordar é o processo inverso, tá bom? É como se fosse uma greve de fome das células. Então, também é um tipo de autodepreciação, tá? Aí tem que entender o porquê que é isso. Pode ter sido um chip que foi colocado, em que sentido? Alguém chamou a pessoa em algum momento da infância ou na puberdade, que ela era gorda, que fez às vezes o pai, a mãe, e aí a pessoa se programa para não engordar porque entende que isso é um defeito. E aí é uma autodepreciação, tá bom? Então pode ser isso, o fato da pessoa que não consegue engordar. Ok? A Maria Moura perguntando, boa noite, professor, essa live vai ficar gravada, minha internet não está carregando. Então, eu espero que sim, mas o Instagram tá bem complicado, tá, gente? A gente tenta gravar e não grava, mas deve ficar no IGTV, tá? Mas eu vou buscar levar essa live lá pro YouTube também. Geralmente eu faço no Instagram e salvo no YouTube também, tá bom? A pergunta, professor, tem comando ATQA para emagrecer? Não tem. Não tem. Eu vou explicar por quê. É pelo seguinte, quando você faz um comando direto para algum problema da pessoa e você não trabalha a causa raiz emocional, você pode causar outro problema. Por exemplo, uma vez eu dei um comando para o shampoo, a Patrícia estava caindo o cabelo, eu dei um comando para o shampoo dela para poder parar de cair o cabelo. De repente, quando ela foi fazer, alguns meses depois, o cabelo dela parou de cair, ficou uma beleza e tal. Quando ela foi fazer um exame, uma dosagem de vitamina no corpo dela, ela estava praticamente sem todas as vitaminas. Então o comando que eu dei para o cabelo dela não cair, o que aconteceu? Como é que o corpo respondeu? Levou as vitaminas todas para o cabelo. Então, a gente não tem comando na TQA para curar nada. Não existe comando na TQA para curar nada. O comando da TQA que existe é para tirar sentimentos negativos e ativar a energia da pessoa. Ponto. Só isso. A TQA não cura nada. Ninguém. A TQA só ativa a energia para que o corpo da pessoa possa se curar. Buscar homeostase. Ok, pessoal? Importante isso aí. A Daniela perguntando, como perdoar um pai que faz isso? Né? Bem complicado. Então, gente, realmente são paradoxos, tá? Agora a gente consegue isso através dos comandos de ressignificação, né? Mas realmente é uma situação muito difícil. E o mais difícil é que se a pessoa não perdoa o pai e a mãe, a vida não anda. Não anda. Porque está emaranhado do ponto de vista quântico. Então não tem jeito, tá? O professor passa um comando TQA para emagrecer, não existe, é o que eu falei. A pessoa que tem muita ansiedade desenvolve aumento de peso, porque a ansiedade, gente, ela é fruto de uma consequência de algum sentimento de culpa que ela carrega ou algum medo oculto. Então a ansiedade ela é produzida por um desses dois sentimentos, tá? Então a ansiedade é como se fosse um sentimento derivado. A pessoa é ansiosa por causa do ego, ou porque ela quer que algo aconteça, ou porque ela quer que algo não aconteça. Então ela tem medo de não conseguir, ou tem medo de que aconteça. Tá? Então a ansiedade vem disso. Então a ansiedade está ligada a essas questões do medo. Então, muito provavelmente o aumento de peso vem por conta disso. Ou o medo de aparecer, ou é o medo de faltar, tá bom? Inconsciente, que a pessoa não tem consciência, e aí desenvolve esse aumento de peso, ok? A Lígia falando, não tem comando específico, tem que achar a causa raiz, muito bom, gratidão. O pessoal já está entendendo, deve ser o pessoal do curso, Código para Todos. Gratidão aí, estão aprendendo direitinho, pessoal. Astrologia, energia, como se usa esses comandos? São novos aqui. Então, tem algumas lives no YouTube, que eu fiz 5 lives aí no YouTube dos comandos da TQA. Então é só você achar lá, é uma sequência de 5 lives, né, que foram 5 dias seguidos que eu fiz os comandos, tá? Ou você pode também fazer o curso Quântica para Todos, que a gente ensina como utilizar esses comandos. E a gente vai estar fazendo um lançamento no final de novembro de outra turma. Nós estamos na segunda turma, mas vai ter uma terceira turma. Se você quiser fazer, estamos à disposição. Então a live vai ficar gravada, já falei. O professor fala sempre estudar até sangrar o espírito. Tem que estudar. Estudar e observar, né? Até que tem solução para uso de drogas? Então, da mesma maneira que eu falei, nós não temos um comando para a pessoa parar de usar drogas, tá?
nós temos um comando específico para mudança de consciência para a realidade alternativa que não exista o vício. Então a gente corrige primeiro a questão emocional, e porque tem a dependência química, aí depois a gente realiza o comando para poder mudar a consciência da pessoa para uma realidade alternativa que não exista qualquer tipo de vício. Tá? Então, mas não é para o uso de drogas, é para uma questão mais abrangente e para uma questão também de fundo emocional. Tá bom? Os comandos só são usados por alguns dias. Professor, pode ser proteção também a capa de gordura? O que acha? Sim, proteção contra o ambiente externo quando você tem medo de se expor. É uma proteção contra o ambiente externo, então contra o ambiente hostil. Aquela pessoa que tem dificuldade de enfrentar o mundo, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de enfrentar as dificuldades da vida, de ir para o confronto do dia a dia da vida, né? Então, essa questão da capa de gordura vem para isso também, tá bom, Ed? É isso mesmo. Bom, deixa eu ver aqui. Tem que maratonar o YouTube da TQA, Astrologia e Energia, tem um curso também. Ok, eu nunca ouvi essa expressão maratonar. E sobre a gordura do fígado, esteatose hepática. Então, essa é outra história. A esteatose hepática vem por causa de um conflito de bocado. É algo que você está tendo dificuldade de digerir. Algo que você não está conseguindo digerir. Tá? Então isso vem como um mecanismo de autodepreciação pelo conflito. Ou é algo que você não consegue engolir, ou algo que você quer botar para fora e não consegue, por causa do ambiente que você está vivendo. Então aparece isso. Geralmente o conflito de bocado ele atinge primeiro aqui a região da laringe, né? Depois passa para o esôfago, aí vem as questões de refluxo, tal, etc. Depois passa para o estômago, que são as gastrites, às vezes até úlcera. Depois vai descendo, e aí nesse ponto atinge também pâncreas e fígado, né? As questões de diabetes, tal, fígado. O diabetes é como se fosse um suicídio das células, né? É uma greve de fome das células, e aí faz o esgotamento do pâncreas. E aí vai descendo até gerar os cânceres de reto e câncer de cólon que aparece, que é o final do processo do conflito, né? Vai cronificando, vai descendo e você não consegue ressignificar até explodir lá embaixo no câncer de cólon e câncer de reto, tá? Por quê? Vai aumentar a capacidade do intestino, o câncer vem para aumentar a capacidade do órgão. Ele prolifera as células. Então é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. É o que a nova medicina germânica reza, do trabalho do professor Hammer. Então, todo cancro, por exemplo, uma pessoa que tem um ambiente sufocante, ela está num ambiente sufocante emocionalmente falando, ela pode desenvolver um câncer de pulmão, para aumentar a capacidade do pulmão para ela poder respirar, né? Então, câncer na coluna, o problema de estrutura familiar. Então, vem aí como uma maneira, o câncer na coluna vem para aumentar a capacidade da coluna, porque é a proliferação das células da coluna. Então, porque o ambiente ele é frágil, então vem para aumentar a estrutura da pessoa, porque o pai e a mãe é que dá a estrutura para a pessoa, para ir para o mundo, né? Então, são essas questões, tá, pessoal? Penso que ao ouvir o professor Ed Couto Salles, podemos avaliar nossa própria história de vida. Então, tratar as causas dos problemas da doença. Sim, é autoconhecimento, né, gente? Pessoal, a gente precisa entender que o autoconhecimento é o caminho para que a gente possa viver em paz e feliz, tá? O autoconhecimento desperta a expansão da consciência e você começa a vivenciar o amor. E o conhecimento com amor te faz ascender e você sente a paz e sente também a questão da felicidade, né? O estado de felicidade, o estado de Buda. Então é por isso. Ok. Daniela, canal aberto, tem que se inscrever no curso para ter acesso. Eu não entendi a pergunta, me perdoe, mas eu não consegui entender. Talvez repetir. É pro curso da TQA. Ok. Lá no canal da TQA Brasil, aqui no Instagram, tem um canal aqui para você acessar, tá bom? Marcílio Magalhães. Professor, podemos aplicar os comandos TQA aos animais? Será que poderia fazer uma live sobre esse tema? Obrigado. Olha só, Marcílio, eu não tenho histórico de casuística de tratamento de animais com a TQA. Tá? Não tenho, infelizmente. E como eu gosto muito dos animais, eu não quis ainda experimentar sem estudar esse assunto, porque é toda uma outra biologia, uma outra fisiologia, né? E eu nunca experimentei, nunca testei em animais, tá bom?
por uma questão de respeito até aos animais, porque eu não acredito que a gente possa fazer experimentação com animais simplesmente pelo puro fato de experimentar, porque são consciências também, né? Então, por conta desse respeito, eu nunca fiz, tá? Então eu não sei que tipo de efeito que tem, eu não posso te responder, tá bom? Imagino que possa, mas eu nunca testei de maneira sistematizada e eu não posso afirmar, eu não tenho como afirmar se funciona ou não, tá bom? Me perdoe, mas eu não consigo te responder essa questão. Deixa eu ver aqui. A Daniela falando que nos vídeos tem vários comandos. Sim, tem todos os comandos da TQA. Ok. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Eu preciso tirar essa obsessão por comida de dentro de mim. Então, Jurema, na verdade não é obsessão, né? Aí tem a ver com a própria questão do medo da escassez, né? Trabalhar esse medo da escassez aí, ok? Obesidade mórbida é obesidade descontrolada, né? E tem a ver com o máximo de algum desses medos que a gente falou aqui, tá bom? É o descontrole total, mas a obesidade mórbida tem mais a ver com o sentimento de autodepreciação, da pessoa que não se gosta e ela não quer aparecer para o mundo, então ela desenvolve esse tipo de obesidade, inconscientemente, tá bom? O meu peso aumenta e diminui sozinho, tem a ver com os conflitos, tem que analisar, tá bom? Não consigo dizer aqui qual a causa. Esse professor só votar gratidão eterna, gratidão a nossa. O que fazer quando a pessoa teve problema com os pais e não prosperam? Cristiane, então, olha só. A terapia, a abordagem que cuida desse problema de maneira muito específica é a constelação sistêmica e familiar, tá? Dependendo do grau da profundidade do problema, eu sugiro que você procure uma consteladora. Aí nós temos aqui, hoje aqui, ó, na nossa live, tem a Alessandra Tavares, que eu respeito pra caramba, é parceira minha de negócio, e tem a Márcia Gonçalves também, que é uma grande consteladora. Qualquer uma dessas duas eu recomendo, tá bom? Monstros da constelação, monstros. Respeito pra caramba e, na verdade, elas têm o meu respeito, tá bom? A minha consideração, porque realmente tem um conhecimento aprofundado, todas dominam o assunto. Então eu sugiro, para tratar esse assunto, que procure a constelação. Nós, na TQA, dependendo do problema e da questão, a gente consegue, através de comandos, fazer a ressignificação, mas não é sempre. Eu recomendo que com essa questão, que você não prospere e já sabe que é problema com os pais, procure uma consteladora, tá bom? Ou um constelador. Eu não conheço nenhum homem que faça, mas porque o constelador ele vai trabalhar isso com uma profundidade muito grande, tá bom? Embora a TQA utilize os princípios da constelação para encontrar a causa raiz, nós não temos ferramentas para avaliar o sistema como o constelador faz, tá bom? Então eu recomendo que procure um constelador. Geralmente, quando lá detecta algum problema energético, às vezes a gente faz um trabalho conjunto para poder fazer os comandos, tal, esse tipo de coisa. Mas tanto a Márcia quanto a Alessandra operam com essa questão de comandos com muita propriedade. Então elas conseguem atuar com muita profundidade aí. Tá bom, Cristiane? Márcia e Alessandra, se quiser colocar seus contatos aí no chatzinho, pode colocar, fica à vontade. É porque eu não lembro de cabeça, tá bom? Por favor, a casa é de vocês. Porto Alegre, Uberlândia, Minas Gerais, sejam bem-vindos. Ceará, bacana, legal. Brasil aqui conosco. Muita gratidão a todos. Brasil aqui com a gente. Fico muito feliz com isso. Fortaleza, Ceará. A astrologia e energia perguntando aqui sobre o áudio para equilibrar os chakras. Tem um vídeo áudio no YouTube, gente, que chama Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Você digita lá, Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Vai aparecer, você coloca com fone de ouvido, que é binaural, e ouve. Pode ouvir de manhã, logo que acordar, e à noite, antes de se deitar. Vai ajudar a equilibrar os chakras. Tá bom? A papada pode ter duas origens aí. Tem a questão da tireoide, tá?
que é o bócio, né? Aí a questão de desalinhamento do chakra laríngeo pode ser reflexo de culpa, vergonha e remorso, que está interligado com o chakra sexual, ou pode ser você está vivendo uma mentira na sua vida. Você está algo que você não é. Pode despertar isso aí, tá bom? A papada. Aí a questão tem que fazer investigação para achar a causa raiz. Quais as implicações de descobrir já adulto que você não foi o primeiro filho, que seu pai e sua mãe teve outro filho antes, foram do relacionamento deles? Alessandra, você pode entrar comigo na live aqui agora? Você tá aí? Dá uma sinalização para mim, por favor. Você pode entrar ao vivo para responder essa pergunta aqui? Eu te vi aí na sequência. Me dá um oi aí, por favor, se você puder. Eu vi ela falar desse assunto um dia aí, então... Bom, ela não me respondeu. Alessandro, você consegue entrar ao vivo comigo aqui rapidinho para responder essa pergunta? Me responde, por favor, aí. Eu sei que você deve estar cansado aí, acabou de sair de uma live. Bom, eu acho que ela não pode. Bom, eu vou tentar responder da minha maneira aqui, tá? Vou tentar responder do meu jeito. Ah, tá aqui, ok. Ela deu sim, Ah, tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela entra aqui. Eu chamei a Alessandra aqui, ela vai entrar, pessoal. Oi, Oi, mestra. E aí, tudo bem? tudo bem? Olha só, você me perdoe estar tirando você do seu descanso, mas eu queria que você Não, respondesse a olha, pergunta mostrar dessa... para vocês. Nós estamos constelando. Ixi, Maria, então eu te Mas interrompi aí na... já terminamos, Ah, está tá, dando supervisão para os alunos da capacitação. tá. Por favor, responde a pergunta dessa espectadora aí sobre a questão do primeiro filho, quando ela descobre adulta que não é primeiro filho, que teve outro filho antes e tal, das implicações que podem acontecer aí, Eu não por vi a favor. pergunta. Perguntando. Ela perguntou o seguinte, falou que quando a pessoa adulta descobre que não é o primeiro filho, que teve outro filho de outro relacionamento antes. E ela querendo saber como é que isso impacta a vida aí e tal, esse tipo de coisa. Ah, então, eu não tenho como saber como impacta, mas a importância da ordem hierárquica nesse momento determina onde você está no seu sistema. Então, por exemplo, se você não for mais velha e estiver tomando o lugar do mais velho, vai haver um desequilíbrio em alguma área. Pode ser a área profissional, pode ser a área financeira, relacionamentos. Então, assim, não dá para constelar, a gente falar sem constelar. Mas do Ok, ponto de vista da hierarquia, sempre que fere alguma das três ordens, que é da hierarquia, do dar e receber, né? Que é a lei da ajuda, e essas ordens, uma vez eu estando fora disso, alguém vai pagar um preço. Via de regra, descendentes. Então, por exemplo, ela não reconhece o irmão que veio anterior, por exemplo. Então, eu estou como mais velha, alguém não pertence. Alguém vai honrar esse não pertencimento. Pode honrar saindo da vida, se colocando em risco, pode honrar não prosperando nas relações ou não prosperando financeiramente. Então, quando fere alguma das ordens, alguém vai pagar o preço por isso. Não sei se eu respondi, entendi. porque eu cheguei aqui não li a pergunta, tá bom? Não sei se era isso. Não, muito bom. E outra coisa, Alessandra, pode ter alguma somatização física também, pelo que você já viu aí na constelação, dessa questão de, às vezes, de algum problema tal de constelação, geralmente peso, tal, esse tipo de coisa? Sim, por exemplo, eu tenho um cliente, acho até que a mãe dele tá aqui, acho que eu vi o nome dela aqui. O João, ele tem uma enxaqueca, ele tinha uma enxaqueca crônica.
e nós constelamos a enxaqueca. Quando nós fomos passeando pelo campo sistêmico, era uma questão do pai dele com o avô dele. E aí todos eles tinham algum tipo de sintoma, labirintite, enxaqueca, essas coisas. Quando nós constelamos e fizemos o diálogo sistêmico entre o pai dele e o avô, e depois o pai se vira e libera ele, o que que acontece? Nunca mais teve enxaqueca. Entendi. Então, sim, a gente pode. Eu estudo muito aquilo que você traz, né? Da medicina germânica, do próprio Dr. Hawkins. Tudo o corpo sente. A gente pode não ter consciência que ele está sentindo, mas tudo o corpo sente. Essa pressão emocional, ela pode sim desencadear uma psoríase, né? Uma arritmia cardíaca, tudo isso que a gente já está acostumada a ver no consultório, né? Mas assim, eu percebo muito que as pessoas que como é que se diz? Que seguem honrando essa não ordem no sistema, via de regra, porque alguém do sistema não foi incluso. Que é o caso, vamos supor, desse primeiro filho. Ele não foi incluído. Então, alguém do sistema, de forma inconsciente, segue honrando essa não inclusão. Às vezes é um adolescente que não se sente parte da família. Ah, eu não pareço ser da família. Ah, eu não, né, deprime, às vezes até tenta suicídio, porque não se sente parte. Quando a gente vai constelar, eles simplesmente estão honrando aquele que não pertence, entendeu? Tá, entendi. Alessandro, só mais uma pergunta que eu vi aqui, que eu acho que tem a ver com o tema. A mãe do João tá aqui. Eu tinha visto ela aqui, a Edel. Ela tá falando, depois da constelação, que já tem 1 ano, ele não teve mais enxaqueca. Tá, legal. Eu queria te perguntar uma coisa, que uma pessoa perguntou aqui, quando o pai e a mãe já fizeram a passagem, é possível a pessoa tomar a força do pai e da mãe, mesmo eles tendo feito a passagem, fazer essa ressignificação? Tá na nossa genética, tá no nosso código, tá no nosso campo vibracional, né? Nós viemos dali. A constelação não trabalha com vidas passadas, mas ela honra e trabalha com os nossos antepassados. Então, sim, eu reverencio meu pai e minha mãe, libero vocês, sigam o destino de vocês em paz. Seguirei honrando vocês, fazendo algo bonito com a minha vida. Eu me libero para isso também. É um dos comandos que nós fazemos nesse sentido. Ok, perfeito. Alessandra, muita gratidão. Gratidão a minha. Me perdoe mais uma vez ter tirado você do seu... Porque a gente entra meio assim. Não, foi ótimo. Foi muito bacana. Ó, muita gratidão, viu? Fique com Deus. Muita luz. Fique com Deus. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. É a pergunta da colega aqui. Estou no meu inverno Costa até final de 2021. Terei sucesso nos projetos que iniciei? Não. Não quer dizer nada disso. O inverno Costa quer dizer que você vai ter que colocar uma energia muito maior para poder atingir os seus resultados que numa primavera ou no verão. Tá bom? É só isso. Não é condenação de insucesso, não. Tá? Bom, gente, essa questão aqui do inverno cósmico é fruto de uma outra live que nós vamos fazer, da cabala, das estações cósmicas, não dá pra gente misturar os temas aqui hoje, tá bom? Senão fica muito... complica demais. Ela já falou dos pais e da mãe, a Alessandra respondeu. Eu estou tentando varrer aqui as perguntas, pessoal, nós estamos chegando no final da live aqui. Quando a glândula tireoide está descontrolada, tem alguma coisa a ver com os chakras? Então, o chakra laríngeo regula o funcionamento das glândulas tireoides e paratireoides, tá? Então, quando ela fica desequilibrada, quer dizer que o chakra está sofrendo ou uma hipoativação, ou ele está hipoativo ou está hiperativo, tá? E pode ser por questões de mentira que você está vivenciando, situações que você vive uma mentira na sua vida, né? Ou pode ser por questões de culpa, vergonha e remorso que você carrega, porque o chakra sexual e esse chakra são interligados, tá bom? Então pode ser um tipo de problema, mas tem a ver com o chakra sim, o chakra laríngeo. E às vezes com interação com o chakra sexual. Câncer de intestino, qual seria a razão? Eu já falei, é um conflito de bocado, é algo que a pessoa não quer engolir, que ela está engolindo à força, ou ela quer pôr para fora e não consegue, isso vai descendo, 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 e vai, à medida que cronifica,
aí causa o câncer do intestino, porque aumenta a capacidade do intestino, em tese, para absorver isso, tá bom? Para digerir isso. A Jaqueline, professor, onde conseguiria esse tipo de terapia em Belo Horizonte? O senhor tem indicações? Olha, eu não conheço, tá? Especificamente da TQA, a gente tem pessoas no Nordeste, temos em Manaus, temos em São Paulo, tá? E aqui em Goiânia, e Brasília. Mas em Belo Horizonte nós não temos ninguém ainda, mas vamos ter, porque tem algumas pessoas de Belo Horizonte inscritas para o pós-curso de formação. Eu sugiro você depois aí entrar no direct, pedir informação, que a gente passa aí o WhatsApp de contato para que você possa fazer o contato, tá bom? Até quanto tempo depois do conflito o câncer pode vir? Se for um evento agudo, o professor Hammer fala que é entre 6 meses e 1 ano e meio depois, tá? Ele vem. Mas depende muito do problema. Mas se for agudo, né, for um evento mesmo que causou, entre 6 meses e 1 ano e meio, que é o que faz. Como a água se manifesta para mostrar um excesso de energia no ambiente? Sabe algo sobre isso? Então a água, ela absorve energia, né? Então ela absorve totalmente a energia do ambiente, ela reflete a energia do ambiente. Então com um pêndulo radiestésico, ou a pessoa que tem a visão remota, ela consegue ver como é que está a energia e ver como está a energia do ambiente, a partir da água, tá bom? Tudo que está sujeito a surgir está sujeito a cessar. Buda, tá certo? Você já sabe quando será o próximo curso? O lançamento vai ser no final do mês de novembro, 19, 20, 21. A gente vai informar as pessoas. Aumenta a frequência gama. A frequência gama, influência problemas de pés como a psoríase. Você tem algo a dizer? Tem cura? Então, existe atuação e a psoríase vem como uma casca. A pessoa aquela pessoa que tem medo do ambiente e tal, ela cria a casca na pele para proteger. É uma reação do chakra cardíaco, tá bom? Aumenta, é uma doença autoimune provocada pela aceleração do chakra cardíaco. Gente, a live vai cair. Chegamos ao final, tá bom? No Instagram, infelizmente, é 1 hora. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Espero que tenha contribuído aí para a expansão da consciência de vocês, para ajudar a vocês entenderem melhor vocês mesmos, tá? Desejo a todos vocês a paz vivencial, a paz do nível 10.700 da escala Hawkes, do nível da consciência. Fiquem com Deus, muita luz. Até a nossa live de sexta-feira lá no YouTube. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.